Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana, Eu sou a Mariana, filha da Elines. e é com muito prazer que nós apresentamos para vocês hoje o Comuncast. Nós temos um convidado muito especial, alguém muito importante para o reino dos céus, alguém muito importante para a igreja e muito importante também para a nossa família, porque ele tem uma história direcionada, né? O Senhor nos apresentou e nos presenteou com a vida do Mateus Henrique Francisco. Que isso, gente. Que honra, gente, aqui no Comuncast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E uma alegria. E eu já disse no começo, né? É o primeiro, então vocês me perdoam qualquer coisa aí. Bom, para começar, a gente quer conhecer mais um pouquinho do Mateus. Sobre a sua visão, quem é o Mateus? Quem é o Mateus? O Mateus é um jovem, um rapaz muito sonhador, né? Que cresceu numa família cristã, de um lar cristão. Os pais são pastores. Então hoje a identidade do Mateus é servo, né? Servo e filho. Porque quando nós entendemos quem é Jesus, a nossa identidade é revelada. Então Mateus é esse jovem que se entrega a Jesus, serve a Jesus e tem muitos sonhos. E eu vou contar um pouquinho ainda da minha história aqui para vocês. A gente está contando com isso. E quais os seus maiores defeitos, Mateus? Meus maiores defeitos é meu Jesus amado. Mas eu tenho uma oração que eu tenho feito há alguns anos. Vai fazer praticamente 2 anos. Quando eu li o profeta Isaías, e ali vai dizer assim, ó: eu sou homem de lábios impuros. E aí o Senhor vai colocar tenaz, na onde ele reconheceu que ele tinha a sua fraqueza, né? Então, o meu maior defeito era que às vezes a minha verdade era absoluta. Eu tinha dificuldade de ouvir as pessoas. E aí quando eu comecei a dizer assim para Deus: Deus, me dá um coração ensinável. Aí é difícil, porque dependendo da oração que você faz, você tem que estar preparado para receber a resposta. E sabe qual que é a resposta de um coração ensinável? Deus começou a colocar pessoas na minha frente. Corrige o teu português. Você precisa melhorar nisso. Melhora a tua postura. Então, a resposta de um coração ensinável foi pessoas para mudar quem era o Mateus, para que o Mateus ouvisse mais as pessoas, para que o Mateus sentisse mais a dor de alguém, antes de, não, você tem que... Então, eu acho que um dos meus maiores defeitos era esse. Ouvi menos e falava muito. Isso é a maior qualidade? Minha maior qualidade, gente, olha, eu costumo dizer que a maior qualidade que existe em mim é o Espírito Santo, porque tirou a presença do Espírito Santo, o homem por natureza, ele já não tem o que é de bom. Mas eu falo que é o meu coração de servo mesmo. Eu amo servir, eu amo abençoar pessoas, ao ponto que eu cheguei aqui em cima um pouco, porque eu estava na igreja até agora há pouco. Vai lá comprar tomada, vai fazer isso, pega a tinta. Então eu gosto disso, de ajudar, de servir. Eu acho que uma das minhas maiores qualidades é o coração bom de estender as mãos. Mateus, você tem uma profissão. Sim. Fora o ministério, você é ministro de louvor, a gente já tem te acompanhado e, claro, né, meu filho toca com ele. Toca muito, Washington. Um beijo pra você, Washington. Me segue lá, hein? E me diz uma coisa, como é que você se sente? É uma coisa assim muito pessoal. Você pode falar ou simplesmente também falar, não quero falar sobre isso, mas assim, como é que é estar no altar com o violão? Nossa, essa é uma pergunta muito boa e até te agradeço por essa pergunta. Quando eu estou com o violão no altar, eu vou usar a frase da pastora Edilene de José Bonifácio. Ela chegou uma vez na nossa igreja para ministrar e ela disse assim, na hora que ela pegou o microfone. Ela falou assim, o Mateus e esse companheiro dele, esse violão, eu não sei explicar. Porque quando ele sobe nesse altar, ou nos altares onde ele vai ministrar com esse violão, ele engana até o diabo, a expressão que ela usou. Porque ninguém sabe o dia que ele está triste, o dia que ele está mal, o dia que ele tem... Porque todo culto ele pega o violão, pode ter 1, 2, 3, 10, 20, 5, 10 mil pessoas. Ele ministra da mesma forma, ele se entrega da mesma forma. Então, quando eu estou no altar com o violão, literalmente, eu me conecto ao Senhor e me conecto aos céus. E eu falo, Senhor, não é sobre mim.
O mundo pode estar desabando, aquele dia pode ter acontecido muitas coisas, mas eu não consigo subir no altar e deixar que isso seja transmitido. Então, o meu violão, quando eu estou ali na presença, literalmente, é aquele momento que eu tenho de entrega ao Senhor. E como começou isso? Como começou isso? Eu tinha 12 anos de idade, olha só que legal. Eu tinha 12 anos de idade e bem nesse ano a nossa igreja inaugurou um projeto social, né? Escola de música. Então era aberto para quem era da igreja e para quem era fora. E eu com 12 anos eu via lá o ministro, que era o Moisés, o meu líder de louvor. Um grande abraço para você, Moisés. E eu falei, eu quero aprender. E eu comecei lá com 12 anos, meu finado avô de seu Garcia, comprou meu primeiro violão, que era um de Jorge, ele era maior que eu. Um de Jorge, nossa, para mim montar a nota era difícil. E foi ali com muita dificuldade, mas foram 6 meses de aula, em 6 meses eu consegui pegar. Creio que Deus já tinha um propósito ali, né? E nós começamos com 12 anos na escola da igreja nossa, que durou essa escola 10 anos. Depois eu me tornei professor dessa mesma escola, né? Olha como que as coisas. Com 12 anos eu aprendi. Aí com 14 comecei a entrar pro louvor ali. Eu ficava com o violão desligado lá do líder, tocando junto para ir aprendendo, pegar as batidas. E aí depois lá com 17, 18 eu comecei a ajudar nas aulas. E foi assim que começou, com 12 anos de idade. Mateus, quando nós te conhecemos, aliás, quando o Washington te conheceu, e ele chegou em casa e disse, mãe, eu conheci um amigo, né? Que o Washington conheceu um dia, no dia seguinte é meu amigo. Nunca mudou. Desde criança é esse mesmo comportamento. Então, como todos os dias ele apareceu com um amigo novo, um Mateus, um Juninho, você não sabe nem quem são as pessoas. Tá bom, meu filho, a gente coloca em oração. Por quê? Porque assim, eu pelo menos me preocupo muito quem são as companhias dos meus filhos. Legal. Mesmo sendo adultos, eu continuo orando. Para que o Senhor coloque pessoas que continue com eles, que leve eles em direção ao céu. Claro que precisa ter um caráter próprio, mas a palavra diz que as más companhias corrompe, né? E é interessante, porque antes de eu te conhecer, eu conheci só de nome, e o Senhor me deu um sonho com você. Uau. E eu sonhei com você. E quando nós fomos na igreja a primeira vez, na igreja do pastor Osmar, o pai do Mateus, e eu fiquei olhando, falei, de onde que eu conheço esse rapaz? E da onde que eu... E fiquei um período tentando me localizar. Falei, gente, eu já vi esse rapaz aonde? Aí depois que eu me lembrei, quando você cantou na igreja, o louvor que você cantava no meu sonho. Meu Deus. Então eu tenho sido muito grata a Deus pelas as amizades que o Senhor tem apresentado ao meu filho, porque são pessoas do altar, são pessoas que eu tenho acompanhado a vida. Amém. E que eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, principalmente a sua que está aqui. Eu fico assim com meu coração satisfeito e regozijado de ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Porque um tempo atrás eu até pensava que já não tinha mais uma geração de jovens verdadeiros adoradores. E hoje eu tenho visto assim que a gente tem conhecido tantos adoradores. Uau. Que tem sido assim de impactar mesmo o nosso coração. E esse é uma linha que eu te descreveria. Do tempo que eu te conheço, você é um adorador. Amém. E eu amo ver você louvando ao Senhor. Amém. Porque é o mesmo sentimento que eu tenho do Washington, quando ele está com a guitarra, parece que ele e a guitarra é uma coisa só. É verdade. E quando eu vejo vocês dois juntos ministrando, parece que não são duas pessoas e dois instrumentos. É uma conectividade muito interessante, muito celestial. Muito. Muito, muito. Né? E eu fico assim satisfeita, mas eu queria também que você contasse para nós que você tem uma profissão fora da igreja, que o Mateus é arquiteto, gente. Arquiteto Mateus Francisco. E conta para nós como é que começou esse sonho, como que você escolheu a faculdade. Vamos lá. A faculdade, ela foi uma segunda escolha. Antes de eu começar aqui a faculdade segunda escolha, eu quero agradecer pelas palavras e fico muito honrado, porque não é fácil você estar no altar
sair para ministrar e manter a essência, manter o propósito. Porque as propostas vêm, né? Os dias maus vêm, as tentações vêm. Você ter um ministério ou você ter um cargo não te blinda das ações do inimigo, né? As pessoas pensam assim, nossa, agora eu vou ser um músico, um adorador, vou sair para ministrar, nossa, Deus vai me honrar nas agendas. E, irmão, se prepare que a luta vai aumentar, né? E nesses momentos Deus conectou pessoas, e o Washington foi uma delas, seu filho, que eu conheci lá na Musical Sandro. Esse parceiro aqui, ó, abençoado. Quero um cordoamento, viu, Sandro? Ó. E conheci lá, e eu já vou entrar na profissão, que tem tudo a ver com o Sandro, minha profissão também. E aí eu olhei, você acredita que eu olhei pro Washington e falei a mesma coisa? Eu falei, rapaz, de onde eu te conheço? Ele, não sei. E ele nem era daqui, né? Vocês vieram. Eu falei, não, eu te conheço, já te vi em alguma igreja, já tocou junto. Não, nunca tocamos junto. E aí Deus já preparou uma oportunidade, a gente ministrar junto. E o que você falou quando nós estamos ministrando junto, aconteceu agora sábado, né, na igreja, lá do pastor Schneider. O Washington tocando aqui, ó, aquela atmosfera na guitarra, ele dobrou o joelho de frente para o altar. Eu olhei aquilo ali, eu falei, meu Deus, né? E a galera fala assim, Mateus, por que você não anda com banda? É difícil você achar músicos que se entregam, músicos que têm uma vida de retidão, músicos que têm pastores, músicos que têm igreja local, músicos que servem a Deus. É difícil, não é fácil. Não porque o Mateus é bom, porque... Não, nada disso, gente. A gente tem igreja local, a gente tem pastor, então a gente tem princípios. Nossos pais nos ensinaram, né, sobre isso. E uma vez eu disse para o Washington, quando eu fui deixar ele na casa de vocês, Deus tem me conectado a pessoas que vai ter a unção da minha próxima estação. E eu falei, Washington, Deus vai te conectar a pessoas que tem a unção da sua próxima estação. Então ele é um cara que carrega uma unção, uma essência, que tem também transbordado no meu ministério, e nosso ministério, os dois juntos, tem transbordado em vidas. Isso é muito importante. Entrando na profissão, gente, eu com 2009 a 2011 eu trabalhei de office boy. 3 anos ali no centro de Rio Preto, office boy, no escritório Pedro Amaral. E aí eu olhava os prédios e eu ficava assim, gente, como que o cara pensou em fazer um prédio desse, uma casa dessa? Eu entrava na decoração e eu tentava entender a mente da pessoa que criou aquilo. Eu falei, não é possível, é muito bonito isso aqui. E eu, desde pequenininho, eu sempre quis entrar em toda casa e prédio. Eu ficava fascinado para saber como que era dentro, os cômodos e tal. Aquelas casas de vó, eu falei, nossa, que vontade de entrar nessa casa aqui. E eu falei, aí eu comecei a pesquisar sobre arquitetura. Mas a arquitetura era o segundo plano que eu falei no início, por quê? Porque meu sonho sempre foi viver da música. Sempre foi viver só pro altar, sempre. Mas quando eu fui entender sobre estudar música, eu vi que eu ia ter que morar fora, estudar fora, porque em Rio Preto não tem esse suporte musical, né? Uma faculdade, uma estrutura. Vai ter em Tatuí, que eu fui lá conhecer, em outros lugares. Na época tinha o CT do Diante do Trono, em Curitiba tinha um também. E eu falei, gente, como que eu vou morar fora? Família simples. Meus pais não têm condições de mandar recurso para lá. E eu vejo que a maioria dos músicos que vão tem que tocar em barzinho para se sustentar. Eu falei, opa, já ia ferir princípios meus. E aí a arquitetura era algo que queimava no meu coração. Quando eu andava na rua, vi os prédios e tudo. Fui pesquisar, entrei em 2011 na faculdade. Não foi fácil, porque todo o dinheiro que eu ganhava do serviço de office boy, eu pagava a faculdade. Meus pais me ajudavam no que era possível ali para manter o ônibus, algum material, algum lanche. E até essa questão do lanche, quando eu lembro que eu ficava dentro da sala de aula muitas vezes para não ir para o intervalo. Porque o dinheiro era muito contado. E se eu fosse para o intervalo, eu sei que eu ia ficar com fome, minha barriga ia doer, todo mundo comendo, e eu falava, vou ficar na sala de aula. E tinha um carinha da pipoca na faculdade, eu estudei na Unirp, ali no campus da TV Tem. E o tiozinho da pipoca, eu ia comprar pipoca de R$1, ele começou a me conhecer, ele começava a dar o saquinho de 2. Eu falava, meu Deus, então eu vi o cuidado de Deus em tudo. E até que eu consegui, depois do primeiro ano, uma bolsa na faculdade, que do valor, consegui pagar 50%. E isso me ajudou muito. Mesmo assim, o dinheiro era muito em cima, muito em cima. Então, assim, ó, foi literalmente Deus, a provisão de Deus,
que me colocou ali, que me fez continuar, permanecer. Porque no meio dos estudos eu tive crise de ansiedade. Houve rompimentos de alguns ciclos, né? Uma das crises de ansiedade que eu tive, eu fui parar no hospital, no UPA, e ali uma enfermeira aplicou algo errado em mim e deu choque, como fala? Anafilático, não sei falar o nome certo. E eu comecei a ver meu corpo tremer, minha alma... Nossa, foi aquela loucura. E uma moça que estava grávida falou assim, ó... Saiu, foi lá falar com meus pais, falou, teu filho está morrendo lá dentro e as médicas estão dando risada. Falou, a mãe do paracetamol. Porque minha mãe chegou desesperada, né? Coloca meu filho para dentro e tal. E ali eu vi o cuidado de Deus, que eu, de longe, eu ouvi a voz do meu pai repreendendo o espírito de morte. Eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo o espírito de morte. E eu vi de longe a voz dele. Aí a hora que eu abri assim, aquele monte de médico em volta. E às vezes quem hoje estiver formado com uma profissão, fala assim, nossa, é tão fácil, né? Mas deixa eu dizer para alguém aqui, o teu sonho às vezes vai te custar um preço. O teu sonho vai te custar uma renúncia, o teu sonho vai te custar dedicação, o teu sonho vai te custar tempo. Mas em tudo isso, Deus está. Porque Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus contigo. E Ele vai fazer independente das circunstâncias, independente das situações. Ele é Deus que realiza e Ele é Deus que cumpre promessa. E foi assim. Então a faculdade de arquitetura foi segundo plano. E graças a Deus hoje eu entendi o propósito da arquitetura. Eu posso ajudar muitas pessoas com isso. Porque eu sempre orei para Deus que eu queria ser coluna na obra, né? Meu Deus, eu quero ser coluna. E eu vejo que a faculdade de arquitetura tem sido essa bênção. E hoje eu, como arquiteto, posso ajudar a minha igreja. Ajudo muitas pessoas dando ideias, dicas e assim por diante. Então tem sido bênção. Ah, só um detalhe. E a Musical Santo faz parte desse sonho. Olha só como que é. Em 2009, 2011, eu passava em frente das lojas de música. E meu sonho era trabalhar em loja de música. Nossa, eu vou trabalhar em loja de música porque eu vou ser músico, tal. Aí eu conheci o Sandro, comprei um violão do Sandro lá na... Nossa, uma benção. Lá na Expo. E depois de 10 anos, um menino que passava em frente da loja, que queria ser apenas um vendedor de violão, se tornou o menino, o arquiteto que fez a loja mais linda de São José do Rio Preto. Ah, com certeza. E depois de 10 anos, eu me tornei o arquiteto da loja que eu queria trabalhar. Olha que loucura, você está entendendo? Então pode passar o tempo que for, querido. Às vezes o nosso coração faz planos, né? Como o Provérbios vai dizer. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então vai lá conhecer a loja do Musical Sandro, que você vai conhecer meu trabalho de arquitetura. Que loja... É a loja... Sinto muito as outras lojas de instrumento, mas é a loja mais linda de Rio Preto. Não é porque eu fiz, não, mas é a loja mais linda. E você falou pra gente que não tem muito segredo, muita coisa para revelar da sua vida. Por ter sido criado no berço evangélico. Já nasceu no berço evangélico, foi criado ali. Mas, então, conta pra gente uma das suas várias experiências com Deus. Conto. Gente, como eu disse, né, eu cresci no berço evangélico. Meus pais são pastores. Um abraço pro meu pai, pastor Osmar Francisco, minha mãe, Renata Francisco. Nós somos ali da Quadrangular Visão AME. E todo um abraço também para Quadrangular Visão AME. Essa família que ama você, ô glória. Como um cast também, aleluia. E aí, uma das minhas experiências com Deus, porque uma vez eu falei quase igual o Thales Roberto. Falei, nós nasce na igreja, não tem testemunho. Nós vai para os lugares, não tem testemunho para contar, né? Parece que tá faltando algo. Você não é ex-nada? Não sou ex-nada. Tem que ter testemunho para contar, uai. E o Thales Roberto uma vez disse, vou desviar, porque não tem testemunho. Mas você tenta pensar assim, mas quando Deus tem algo contigo, não adianta. E eu digo que o maior testemunho é você permanecer na presença. Porque quão difícil é permanecer, né? E uma das maiores experiências que eu tive com Deus, uma das experiências, meu joelho direito. Na final do campeonato da Quadrangular, dos acampamentos da Quadrangular, tinha um campeonato, né? E ali eu tive, como fala? Uma trombada com o Danilo, lá do Jaguaré. E a hora que eu pus o pé e a perna, meu joelho na hora travou e já inchou, já me levaram para o hospital, para HB. Fizeram exame
eu rompi o ligamento, né? Eu fui lá naquele cérebro coluna, fiz o exame, rompi o ligamento, tinha que fazer a cirurgia, 15 mil, mais ou menos a cirurgia. Aonde vai arrumar 15 mil? Não tem 15 mil. E naquela semana veio o Ministério Íntimos do Pai na nossa igreja, lá do Sul, som da Quadrangulares. E eu estava lá na mesa de som no fundo, com o joelho inchado, chorando. Aí o pastor disse assim, ó, existe alguém aqui hoje que Deus vai curar, que Deus vai operar. Falou, vem aqui na frente. Aí os irmãos pegou eu assim, levou eu com o joelho. Aí falou, o que foi, guri? Ele lá do Sul, né? O que foi, guri? Eu falei, rompi o ligamento, eu vou passar por uma cirurgia semana que vem. Falou, tu crê que Deus cura? Eu falei, creio, aquela fé, né? Creio. O joelho aqui, irmão, desse tamanho, interrompido aqui. É Gabriel, né, irmão, ali, né? É Gabriel, né? Gabriel, gente, o Gabriel tá ali, é o cara que faz o serviço. Quem cuida de nós. E aí com o joelhão, gente, desse tamanho, inchado, quem rompeu o ligamento e jogou bola sabe. Aí falou, fecha o olho, fechei, a igreja lotada. Eu falei, esse cara tem que ter fé, não vai passar vergonha. E aí ele falou, fecha o olho, eu fechei aqui com aquele medo assim. Eu achei que ele ia orar, né? Pôr a mão assim, passar o óleo, orar, tal, aquela coisa toda. Aí, de repente, ele veio e deu um tapa, assim, ó. Tum! Eu falei, nó. Tu fez a cirurgia. Eu falei, nó. Meu Deus. Gente, diante de Deus, quase eu dei um soco gospel música, assim, ó. Pum! Sabe aquele reflexo? Eu falei, nossa, eu não posso fazer isso. Fiz do pastor fazer isso, vai dar problema. E aí, eu abri o olho já assim, né? Nem mandou, mas já abri assim, ó. Nossa. Sentindo a dor. Aí ele apertava assim o joelho e falei, meu Deus, pra que isso, né? E eu tinha que mostrar que era forte, né? Nossa. Mas você acredita que ele falou, dobra o joelho? Eu falei, não dobro. Ele falou, dobro, não dobro. Nossa, e que jeito que dobra? Gente, quem rompeu o ligamento sabe o que eu tô falando. O joelho inchadão, né? Aí eu falei, vou devagarzinho, né? Pra não sentir dor, pra não passar vergonha. A hora que eu dobrei, fez assim, ó. Aí falei, mentira. Aí eu levantei, nenhuma dor. Ele falou, dobra de novo. Aí eu dobrei, falei, nossa, e agora? Será que piorou? Melhorou? Terminou de arrebentar? Aí, lá na igreja tem um passo, vocês foram lá, eu falo que a igreja é a casa de Jessé. E aí, depois vocês vão entender, casa de Jessé. Ele falou, corre até lá no pasto, no poste e volta. Irmão, eu falei, não corro. Ele falou, corre. A igreja só olhando, né? Eu falei, nossa. Vamos ver se é profeta. E aí, não é que eu corri? E cada corrida que eu dava, caía lágrima, assim, ó. E eu corria, fui até lá. A hora que eu voltei correndo pra dentro da igreja, a igreja pulava, assim, ó. Pegou fogo. Até hoje a Gabi tá esperando os 15 mil. Nem sei quem que eram os médicos, mas até hoje, esperando lá na mesa. Então, essa foi uma das experiências que eu tive com Deus de cura, experiências de milagres, de espirituais. Então, eu louvo a Deus por isso. Porque não tem como estudar Deus, você abrir Deus, querer estudar Deus. Você tem que experimentar Deus, né? Provar de vez o quanto o Senhor é bom. Pessoal, eu tô assim com uma tosse aqui, mas é tosse alérgica, viu? Mas eu tô só colocando assim, eu fiz muita questão de vir hoje, até desde cedo meu marido falou, liga, remarca. Mas eu tive que ir na faculdade. Eu não posso faltar no estágio. À noite tem estágio, eu não posso faltar, eu vou ter que ir. E por que as coisas de Deus a gente desmarca? Meu Deus. Eu falei, eu faço questão de ir, porque eu vou ter que ir em todos os outros lugares. Aí, justo para fazer as coisas de Deus, eu falo, não, vou ficar deitada descansando. Eu penso muito a respeito de que a gente precisa colocar Deus como primeiro lugar na nossa vida, não é só no dízimo. Quando a palavra fala sobre o dízimo no Novo Testamento, ele fala exatamente sobre isso. De que adianta dar o dízimo de tudo que vocês estão dando e ter um coração distante de mim? Né? E eu tenho, hoje eu estou aqui, estou tossindo, com uma voz assim que já não é aquelas coisas, mas está pior ainda hoje. Mas é pela questão de que eu tenho um compromisso com Deus. Todas as minhas segundas-feiras, porque a gente é uma gravação, a gente grava num dia, depois põe no canal na quarta-feira, mas tudo que eu faço para Deus, eu faço com o meu melhor.
E hoje o meu melhor era levantar da cama e vir para cá. Então, assim, queria até pedir perdão, Matheus, porque justo no seu dia eu estou assim. Que isso. Mas eu entendo que o Senhor, Ele merece todo o meu sacrifício. Amém. Porque o maior sacrifício Ele já fez. Uau. Né? E me diz uma coisa, eu queria que você me falasse, as vezes que nós fomos na igreja, com o pastor Osmar, com a pastora Renata, é muito visível o ambiente profético da igreja Visão Aimee, a quadrangular. Eu, particularmente, me identifico muito, porque eu gosto muito, tanto do formato da igreja, como com os pastores, com os irmãos que são bênção, que nos recebem sempre muito bem. Onde encontra a gente lembra que eles são um pessoal muito carinhoso. Mas você sempre creu no profético? Depois que eu tive o entendimento, né, do ambiente profético, do mover profético, eu comecei a ver que realmente era aquilo que o Senhor fez queimar no meu coração. Então, assim, até eu ter o entendimento do que era o profético, né, a gente está ali na igreja, né, na questão de liturgia quadrangular, como que é um ambiente de culto, mas aí se você parar para analisar, a quadrangular, ela nasceu nesse ambiente profético. Por quê? A fundadora Aimee Semple McPherson, lá em Califórnia, Estados Unidos, se você for lá no Templo dos Anjos, tem todo um memorial, tem um museu. E olha só como que é. A história vai dizer que em 1921 ali em diante, que em volta da igreja existia 7 hospitais. Eu disse 7 hospitais. E os 7 hospitais foram fechados. Tamanho mover a glória de Deus. Por quê? Porque as ambulâncias já não levavam os doentes mais para os hospitais. Levavam para a igreja. Parava na porta da igreja. Porque o ambiente profético de cura, de milagre, de unção era tão forte sobre aquele local que os hospitais se fecharam. Então, está no DNA quadrangular esse mover profético. E eu vi que Deus começou a me direcionar também a isso, quando eu fui para Belo Horizonte em 2019, no Clamor pelas Nações. Foi ali que houve um rompimento, literalmente, no meu ministério. Quando eu entendi aquilo que eu carregava, que era adoração profética. Então, hoje, o Matheus, quando ele vai ministrar, cantar, são canções proféticas, atos proféticos. E aí Deus começou a ministrar muito comigo sobre isso. Então, eu até disse ontem para uma pessoa, às vezes sou até como estranho a forma que eu falo. Às vezes eu recebo um convite e falo assim, ó, pastor, eu vou orar. Não é que eu não quero ir na sua igreja, não é que eu não vou na sua igreja, não é isso. Mas Deus falou comigo, filho, você precisa orar, porque nem todos os ambientes já estão mais ativados. E aquilo que você carrega, aquilo que eu te dei para você carregar, nem todos recebem mais. Porque já estão num sistema, estão engessados aqui ou ali, então já não aceita mais aquilo que você carrega. Porque às vezes você quer restaurar aquilo que Deus não quer. Às vezes você quer pôr a mão onde Deus não quer que você ponha. Então, quando eu comecei a entender esse romper profético, esse mover profético, muitas coisas mudou, até a minha identidade de ministração, ela mudou. Matheus, qual é o louvor que você está ouvindo nesse momento, que Deus tem falado ao seu coração? Ou igual eu, quase toda semana eu começo um louvor novo. Até no fim de semana eu já troquei de louvor. Às vezes eu volto pro do início e às vezes aquele fica queimando meu coração semanas, aquele louvor. Tem um louvor desse momento do coração do Matheus? Tem. E não é um louvor novo, tá? É o louvor do Trazer na Arca, Tua Graça Me Basta. Né? Porque hoje a gente está vivendo um período que a gente quer ser reconhecido de qualquer forma, não é? Sim. A gente precisa ter esse reconhecimento, porque senão a gente fica mal. Se não tiver curtida, se não tiver like, se não tiver no cartaz, a gente parece que fica mal. E o Senhor fala assim, ó, a minha graça te basta, né? Aí vai dizer, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais.
E como será física que cobre. Depois eu pego o violão, que eu acho que vai ficar melhor, né? Então essa canção é o que Deus tem queimado muito no meu coração. E a música da Tamires Garcia, A Tua Mesa Cura. Ai, tô apaixonada nesse também. Né? Tua Mesa Cura, Tamires Garcia, vocês precisam ouvir, né? A gente acha que é os nossos esforços que compram Deus, que a gente acha que é... Não. E nós precisamos ter tempo de mesa, porque na mesa tem comunhão, na mesa tem verdade, na mesa tem exposição de feridas, né? Tem cura, tem relacionamento, tem diálogo. Então essa canção, A Tua Mesa Cura, tem falado muito comigo também. E eu queria fazer uma indicação. A gente sempre tem um momento aqui que a gente indica, porque a gente está sempre batendo na tecla que já caiu em desuso falar que crente, evangélico, gospel, o nome que você quiser dar, é um ajuntamento de pessoas ignorantes, tristes, sem cultura, né? Pelo contrário. Sem inteligência. Sem inteligência nenhuma. E a prova disso é que nós vamos, cada programa está dizendo para vocês pelo menos um livro. E eu queria mostrar esse para vocês aqui, que é do Benny Hinn, que chama A Unção. Ele é o mesmo autor do Bom Dia Espírito Santo. E eu queria recomendar que vocês lessem. É um livro curtinho, mas é muito importante que você entenda o que é unção, como que ela funciona, o antes e o depois de você ter a unção sobre a sua vida. E você vai dizer assim, mas eu acredito. Leia primeiro. Aí depois você continua, né? Aí você volta a analisar as suas crenças. Um pouquinho que a gente vê dentro da psicologia é a respeito das crenças. Quantas crenças limitantes que a gente não se abre a aprender, não se abre a crescer, a evoluir, exatamente por achar que você crê que não vai dar certo. Não, mas tudo que eu pus a mão até hoje nunca deu certo, então não vai ser esse agora que vai. Mas o de repente é que pode ser esse que é o que vai dar certo. Né? Então, assim, antes de nós termos as nossas crenças tão limitantes, vamos abrir o nosso coração para o novo de Deus, para aquilo que Ele tem para nós. Eu li esse livro já há alguns anos e eu retomei ele, embora eu vi um post seu falando de um livro que eu até coloquei lá, eu quero. O livro novo da Tamires, né? O livro novo da Tamires. Quebrando o sistema lá de Jezabel, né? Isso. E eu não comecei a leitura ainda. Preciso começar, porque eu estou numa sequência de livros, né, de adoração, que Deus me levou. Se eu soubesse, gente, olha, eu podia ter trazido os livros aqui, mas depois eu deixo para vocês, mando foto, que são livros muito bons, que vai falar sobre adoração, louvor. E esse da Tamires Garcia, Desmascarando, lembrei o nome, O Sistema de Jezabel. É muito interessante. Voltando às perguntas. Eu queria saber... Qual o seu maior legado que você recebeu, a sua maior herança que você recebeu da sua família, dos seus pais? Foi eles terem me apresentado Jesus. O maior legado, a maior herança foi eles terem me apresentado Jesus. E insistido, né? Porque nós que somos filhos de pastores, chega um certo momento que a gente fala assim, meus pais pegou pesado demais. E é por isso que eu entendo as feridas de filho de pastores. Porque todo mundo pode faltar, todo mundo pode falhar, mas o filho do pastor tem que chegar, tem que estar. E por um momento eu achei que isso não era um legado, era um fardo. Porque tudo a gente tinha que estar primeiro. Né? Vamos, escola bíblica, culto de jovem, não pode faltar. Chegar mais cedo no louvor, isso. Né? Então a cobrança pra gente sempre foi mais forte. Então, por um certo momento, para mim não era legado, não. Para mim era fardo. Eu não queria nem saber, né? Estava igual a dracma, né? Dentro da casa do Pai, casa de Deus, mas perdido. Estava ali por estar, né? E às vezes muitos se encontram assim, viu? Mas o maior legado que a minha família deixou para mim foi Cristo. Porque através de Cristo, Ele me direciona. Salmos 39 vai dizer isso. Que Ele te guia e te direciona. Guiar é quando o pai pega o filho pela mão e fala, vamos atravessar do outro lado. Estou guiando. E direcionar, ele é apontar o caminho.
direita ou esquerda. Então, quando eles me apresentam Jesus e fazem que eu permaneça na presença, o legado disso, de Jesus, vai me apontar propósito, vai me apontar destino, vai me apontar futuro e aquilo que Cristo pode fazer e vai fazer. Então, esse é o maior legado. Eu acredito que é esse legado que você quer deixar também. É esse legado que eu quero deixar. É uma chama, né? Que queima no nosso peito, assim. E é o legado que eu quero deixar para alguém que está me ouvindo aqui, que é jovem, e você está dizendo assim: ô Mateus, eu estou cansado. Porque Joel vai dizer assim, ó, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio, sabe quando você está no meio do caminho, você cansa, você não sabe se olha para a direita, se olha para a esquerda. São decepções, são palavras, são traumas, são crenças limitantes. E deixa eu te dizer algo. Talvez o homem pode ter falhado contigo. Uma palavra pode ter feito você parar. Mas o maior legado que você pode ter é você permanecer na presença de Jesus. Não, então, às vezes você está me ouvindo e fala assim, Mateus, estava um fio para mim parar, para mim desviar, para mim voltar para trás. Então permaneça. Porque na sua permanência, Deus vai fazer florescer projetos, sonhos, família e construir história. Amém. Eu tive um período da minha vida, muitos anos atrás, que eu me cansei, eu me decepcionei com o que eu esperava. Né? E eu sempre tenho dito isso, que às vezes a gente se frustra com coisas que nós criamos, que nós idealizamos. E isso eu também, assim, foi muito claro. O que eu mais amo no meu curso, eu estou no último ano de psicologia, é que quanto mais eu vou me aprofundando, mais eu vou vendo a Bíblia sendo revelada. Nossa, era disso que a Bíblia estava falando, sabe? Cada assunto novo que a gente entra, eu falei, então era disso que a Bíblia estava falando. Uau. E por um período eu me frustrei, porque eu achava que Deus não estava mais comigo, que eu tinha feito tudo errado. Mas eu acabei me afastando, perdida. Eu me perdi dentro de mim mesma. E eu falo assim que foi o maior arrependimento que eu tenho. Foi de ter potencializado isso. O maior arrependimento que eu tenho foram daquele período que eu perdi. Eu perdi da palavra, eu perdi de louvor, eu perdi de leitura, eu perdi de crescimento, eu perdi de aprendizado, trouxe marcas que a gente ressignifica, mas coisas que eu me arrependo. Me arrependo e falo, mas a gente não pode se arrepender. Pode sim. A Bíblia fala isso para nós, que a gente pode e deve se arrepender dos caminhos que não nos direcionam ao Senhor. Eu sempre digo, não é bom, mas é importante que aconteça, para que a gente reconheça quem é Deus na nossa vida. Mas eu acho que o maior valor para nós é realmente ter um encontro verdadeiro e a questão da permanência. Porque é o que a gente tem cantado muito, né? Às vezes, nós temos uma palavra, nós estamos depositando a nossa fé sobre uma palavra, mas todo o contexto é muito distante. O Senhor fala que vai te dar uma casa, você está sendo quase despejado da tua. O Senhor fala que vai te dar um carro zero e o seu está lá, toda vez que você liga, o bicho não quer pegar. Está fundindo o motor. Entendeu? E Deus fala que você vai viajar por todos os cantos, você não tem R$20 para colocar combustível no carro. É verdade. Então, às vezes, você vai, não é Deus. O cenário sempre é ao contrário. O cenário é contrário ao que o Senhor tem falado conosco. Mas eu acho que a graça de crer em Deus, e não é de achar graça, não. É o favor imerecido é que mesmo nós não crendo, mesmo nós não merecendo, Ele ainda é fiel para cumprir a palavra dele. É verdade. Então, é nisso que eu trago para vocês nessa tarde, nesse momento, que você, não sei qual horário que você está ouvindo isso, assistindo, mas creia. Creia nas promessas. Né? Tem uma canção que diz, né? Creia nas promessas, creia em Cristo. Creia nas promessas, creia em Cristo. Né? Porque Ele é contigo. Olha. Mas foi muito bom você falar isso, né? Porque a promessa do Senhor, ela realmente, ela não vai fazer sentido na hora. E às vezes você vai falar assim, o profeta errou. Ih, profeta errou. Eu viajar de avião? Rapaz,
Não é de Deus, não. Não é de Deus que, rapaz, esse rapaz não conhece a minha família, não conhece a minha história, né? Mas Deus faz, né? Mesmo a gente não sendo, às vezes, muitas vezes fiel, Ele permanece sendo bom, Ele permanece sendo fiel. Quando Deus falou, vou te levar, Mateus, para lugares para ministrar, eu falei, eu? Na casa de Jessé? Eu vou explicar aqui a casa de Jessé para o pessoal entender. A minha igreja, gente, fica no meio do pasto. No meio do pasto. É no meio do bairro, mas no meio do pasto, né? E quando Samuel foi ungir Davi, Samuel foi na casa de quem? De Jessé, não foi? E a casa de Jessé no meio do pasto, porque Davi estava no pasto cuidando de ovelha, das coisas do pai. Então eu digo que eu estou lá no meio do pasto, cuidando de ovelha junto com o pai, né? Das coisas do pai, tanto da terra quanto do céu, né? Então eu sempre costumo dizer isso. E ali Deus nos achou, né? Ali Deus nos achou. O problema é que muita gente quer ficar na vitrine para que Deus olhe ele. Mas deixa eu te dizer um segredo. Deixa Deus te achar. Não queira se apresentar para Deus. Deixa Deus te achar, porque quando Deus te acha, Ele te levanta, Ele te unge e Ele te prepara para você viver a promessa. O que a pastora disse aqui é muito importante. Porque Deus vai me dar um carro, mas o meu carro está fundindo o motor. Aí o significado da palavra processo é ser amassado, né? Então primeiro Ele nos amassa, nos molda, mostra nosso caráter, nosso jeito, né? E o missionário Paulo Pedroso até fala algo legal. Uma vez ele entrou no carro da irmã. Eu falei, irmã, como Deus vai dar um carro importado para você se nem um simples você limpa? Olha isso aqui, irmã, né? E às vezes a gente também quer viver a promessa de Deus e a gente não se prepara também, né? Deus falou que vai te levantar como pregador da palavra. Não quer ler Bíblia. Deus vai te levantar para ministrar para as nações. Não quer ter tempo com Deus no quarto, no secreto. Não quer entender o que é adoração. Não quer buscar mais de Deus. E quer que Deus levanta. Vai passar o quê, né? Então nós temos essa complexidade hoje nisso. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele faz. Mas se prepare, viu? Deus fala, mas você precisa se preparar também. Vamos cantar uma canção? Vamos cantar. Cadê? Cadê o violão? Os irmãos ali vão trazer o violão. Aqui tem hold, aqui tem... Eita, glória. Olha isso. Que isso, hein? Esse é o DNT Studio, bem. Estúdio de primeira. Peraí, gente. Só para passar para cá. Isso. Ficou bom aí na câmera aí? Tá bom no ângulo aí? Eu acho que vou ter que puxar para cá o violão. Deixa eu ver. Puxar para cá aqui, ó. Aqui tá bom? Pega aí, tá legal? Eu acho que tirar o capotraste aqui ajuda mais. Aí. Eu vou cantar uma música que é do Marcos Salles, que fala Eu Tenho um Chamado. Essa canção me marcou muito. E vocês me perdoam a minha voz, gente, porque eu venho de uma sequência de ministração, né? Ontem foram 2 cultos, de manhã e de noite, sexta, sábado. Mas ajuda eu aí, canta comigo aí em casa. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, e eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho chamado,
Amém? Você tem um chamado aí, então não abre mão dele não, ô glória. Tem um outro do Marcos Salles também que eu gosto muito de ouvir você cantar. Qual? Aquele dos Leões. Ah, ixi, tem a letra aqui. Pera aí, vamos dá tempo de pegar aqui a letra? Pode ser. Ao vivo é assim, gente. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Ô, glória. Então vamos lá, estamos de pé. Isso. É que eu sei, o começo dele eu me confundo um pouco. Pressionados, não desanimados, perplexos. Vamos lá, então. Quem sabe canta comigo em casa. Preste atenção nessa letra aqui que ela vai falar muito contigo, viu? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Você crê nisso? Cante conosco. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos, nação e nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Essa parte é boa. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Só quem tá de pé aí, dá uma salva de palmas aí. Glória a Deus. Você tá de pé, você permaneceu, você ficou. Aleluia. Eu queria que você cantasse ainda. Agora eu queria que a Mari cantasse com você, porque você sabe que eu só tento te atrapalhar, né? Meu Deus. Então, tinha até carrom. Nós cantava o carrom. Mateus. O Ele Vem? Ele Vem? Qual ele vem? Gabriel Guedes? Não, Vem, Senhor. Vem me buscar. Ah, em breve Jesus no céu vai aparecer. Todos os joelhos se dobrarão. Nossa, canta só um pedacinho. Ao vivo assim? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se prepara. Se Ré maior fica melhor. Qual que é o teu tom? Você sabe o teu tom? Pega no Original, deixa eu ver. Ah, original é Ré sustenido. Aí tem que ser pra você, porque original pra mim não fica bom. Olha, meio tom abaixo, ó. Em breve Jesus no céu vai aparecer. Pra mim fica alto em Ré. Todos os velhos se dobrarão. Toda língua confessará. Vai, em breve Jesus vai. Em breve Jesus no céu vai aparecer. Todo joelho se dobrará. E Toda língua confessará. Oh! Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de Aleluia! olhos Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar
daqui, eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar. E com Ele, só quem não é daqui, cante! E eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar. E com Ele eu irei. Yeshua, Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Que coisa linda, Jesus. Tá vendo? Eu falei pra vocês que eu estrago o hino dos outros, ninguém acredita. Mas é assim. Mateus, eu queria que você deixasse para nós uma palavra, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E antes disso, o que você falaria se você tivesse só 3 minutos para falar com Jesus? O que eu falaria se eu tivesse só 3 minutos para falar com Jesus? Eu acho que o primeiro sentimento que vem no meu coração é a gratidão. Então eu falaria: Jesus, obrigado pelo sacrifício, né? Eu não merecia, eu não mereço, mas o Senhor se entregou, o Senhor me amou primeiro, o Senhor confiou, o Senhor depositou em nós o sangue, a cruz, né? Então, é até difícil, né? Gente, eu nunca parei para pensar nisso, os 3 minutos que eu tirei falar com Jesus, né? Mas eu creio que seria 3 minutos de agradecimento, né? As palavras, às vezes, fogem do nosso, né? Do nosso âmbito aqui, mas é a gratidão, é o coração grato. E saber que é o que nós cremos, que em breve Ele voltará, né? E juntos a gente vai estar lá, cantando face a face, né? Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Se eu pudesse falar em 3 minutos, eu falaria: eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Acho que seria isso. E não é para chorar? Ai, acho que não tem como entrar na presença e sair seco, né? Sempre sai molhado da graça de Deus. Meu Deus. Mas deixa para nós uma palavra, Mateus. Eu vou deixar, eu vou até abrir aqui para vocês, Mateus 28, 20. Eu estava esses dias lá na igreja e o Senhor, e eu dizendo assim para Deus, né? Deus, todo mundo que está numa reforma, numa construção, sempre tem testemunho para contar, parece que eu nunca tenho, né? Ó, Deus mandou tijolo, Deus mandou isso, Deus deu um versículo. Aí estava lá fazendo o contrapiso da igreja, que está numa reforma. Aí lá fora Deus falou assim, ó, Mateus 28, 20. Eu falei, nossa, será que tem Mateus 28, 20, né? A gente, mais que a gente lê Bíblia, né? A gente fica assim, será que tem ainda esse capítulo? E aí o Senhor falou comigo assim, ó, todas estas coisas eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A hora que Deus falou isso comigo, na hora, na minha frente, abriu o arco-íris assim, ó. E aí o Senhor disse, a minha aliança é eterna, a minha aliança não falha. Então eu estou contigo até a consumação dos séculos. Tem gente dizendo que por causa dos medos, dos traumas, por causa das expectativas frustradas, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, Mari?
Nós somos acostumados a encontrar Deus no monte, nós somos acostumados a encontrar Deus no quarto. Mas tem pessoas que estão indo no monte onde encontra Deus, Deus não fala. A pessoa está indo no quarto buscar Deus onde ela sabe que Deus estava. Deus também não está falando. Aí sabe o que Deus está dizendo? É que tem momentos que eu não vou te esperar no monte nem no quarto. Tem momentos que eu estou te esperando no deserto. Porque no deserto eu falo de amor, no deserto eu mostro caráter. E depois do deserto, o que tem? Uma mesa preparada. E às vezes você está dizendo assim, Deus não está comigo. Porque você está tentando correr de onde Ele quer te levar, que é o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Mas no deserto tem milagre. Porque no deserto foi onde mais ocorreu o milagre. No deserto o povo viu sandália crescer, roupa crescer, comida chegar. Então tem pessoas querendo correr do deserto onde Deus está encontrando elas. E Ele está dizendo assim, ó, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu sou o Deus do monte, sou o Deus do quarto, mas também sou o Deus do deserto. E lá eu falo contigo. Glória a Deus. Isso me lembrou Lázaro. Lázaro? Ah. O irmão Lázaro. O irmão Lázaro. De quando ele fala, que perguntaram pra ele, né? Se tu é crente, então por que toda essa dor? Ele fala, porque o deserto é a escola do Senhor. Se tu és crente, não porque tu dava fome. Não é? Como que é? Só de pão viverá o homem. Ô, glória. Quer falar alguma coisa, Mário? Não, só... eu queria perguntar pra você agora. Que louvor que você tá ouvindo essa semana? In Promises, do Maverick City Music. É assim, Maverick gente. Music. A minha filha, ela adora me humilhar. Ela só gosta de falar inglês porque eu não entendo nada do que ela fala. Aí eu pergunto, isso é de Deus, filha? Toda vez que ela aparece com o hino em inglês, né, ela canta. E eu falei, filha, isso é de Deus? Você leu a tradução, filha? Lógico, mãe. O Maverick City Music, ele é um coral americano. E eu sou apaixonada Ele tem por que eles. assim, né? Minha fé está em Cristo, é isso? Firmado nele estou. Isso. Que fizeram uma tradução. Isso. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. E tem também... Tem vários. Tem Reino, tem... Que eles falam Mary Did You Know, que é Maria, você sabia? Que fala diretamente com Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, né? Quando ela estava gerando. Que é a letra que mais me marca, é tipo, eles falando pra ela, Maria, você sabia que você tá gerando um cordeiro? Meu Deus. Falar nisso, eu vi isso num podcast, aquele pastor arqueólogo, Rodrigo Silva, ele falando pro pessoal que o pessoal não conhece tanto essa música, e é uma música, assim, muito bíblica mesmo, muito real, porque era para as pessoas procurarem. Aí eu fui procurar. Aí um dia eu cheguei em casa, estava ouvindo uma música em inglês, ela chegou e falou, mãe, que isso? Subiu o nível. Nossa, subiu no nível. Porque a primeira coisa que ela faz, eu falo assim, mãe, eu vou colocar ele na caixa, tá? Que meu irmão agora colocou pra ele ter bem na cozinha e fica aquele... Aí eu falo, eu vou colocar o hino na caixa. Aí ela, tá, mas coloca o hino que eu entenda. Então, pra eu chegar em casa, ela tá escutando o hino em inglês, é uma coisa... É um espetáculo, nobre. É uma performance. Gente, eu queria fazer os agradecimentos já. Já acabou o tempo, gente. Já? Aí, como quando a gente não tem plateia, a gente faz assim. Deixa mais, Gabriel. Libera o relógio aí, rapaz. Você acelerou isso aí, tá muito rápido. Que pilha que é essa aí? Ó, nós queremos agradecer à comunidade Nova de Paz. A gente sempre diz que é de São José do Rio Preto para o mundo. Eita, glória. Nós temos um WhatsApp de oração e visitas, que é o 17 99177 6975. E nós gostaríamos de convidar você, que quer ser um parceiro, investidor do reino, entre em contato conosco através desse mesmo telefone, que é o 99177 6975, porque o nosso intuito é que pessoas conheçam o testemunho de pessoas reais. Porque às vezes a gente vai falar da Bíblia, a pessoa fala, mas isso era da Bíblia, era de outra época. E a gente quer mostrar para vocês que ainda hoje o Senhor faz milagres. E esse é o intuito do Comuncast, que é o podcast da comunidade Nova de Paz. É uma igreja séria, com 26 anos de ministério. Pastor Washington e pastor Helena são os pastores fundadores e presidentes, meus pais. E eu me sinto muito honrada em representar um projeto que veio do coração de Deus. E eu gostaria de convidar você a fazer parte
desse trabalho, você entre em contato conosco. Nós já temos algumas parcerias lindas, por sinal, olha aqui, ó, de pessoas que acreditaram em nós, que nos conhecem, que sabem, né, a nossa integridade, o desejo do nosso coração, e que entre em contato conosco. Também tem as nossas redes sociais. E agora uma coisinha que a gente não queria esquecer de pedir para vocês. Entra lá no nosso canal no YouTube, que é o Comuncast, assista esse episódio de hoje e assista os anteriores, porque cada um é um testemunho diferente, de situações diferentes. Já vieram aqui situações de casais, já vieram aqui pessoas que receberam cura, já vieram aqui pessoas que conseguiram dos céus, assim, milagres grandiosos. Então, vai lá e assiste a todos os episódios. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E como todo final de episódio, a gente sempre fala, seja intencional. Alguém me perguntou, por que você sempre diz isso? Porque se a gente for se entregar ao que a gente sente, a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Mas você precisa ser intencional. Você decidiu ser feliz, você decidiu sorrir, você decidiu ser diferente. Então, a gente sempre diz, sorria, porque Jesus é a nossa alegria. Eita!